Oi, gente, boa tarde. Eu me chamo Rivaldo de Souza Rodrigues, sou aluno do IFPA Campos Breves, do curso de especialização em docência para educação profissional, científica e tecnológica. E na aula de hoje vamos discutir um pouco sobre a relação que há entre o trabalho e a educação. Então, inicialmente, vamos conceituar a educação. Para Paulo Freire, educação é o processo constante de criação do conhecimento e de busca da transformação, reinvenção da realidade pela ação e reflexão humana. Então, em outras palavras, a educação é o processo que facilita o aprendizado ou ainda a aquisição de conhecimentos, habilidades, crenças, hábitos, etc. Além disso, a educação também pode ser compreendida como um processo capaz de desenvolver a humanização das pessoas e, a partir disso, contribuir de maneira significativa tanto para a socialização de cultura quanto para a aquisição de conhecimentos necessários e essenciais para a interação e vivência em sociedade. Dando continuidade à nossa aula, precisamos compreender o que é o trabalho, conceitualmente falando. Para Karl Marx, o trabalho é definido como a atividade sobre a qual o ser humano emprega sua força para produzir os meios para o seu sustento. Além disso, o trabalho também pode ser compreendido como um conjunto de atividades realizadas ou ainda um esforço feito por indivíduos que tem como objetivo atingir alguma meta. O trabalho é importante porque ele possibilita ao ser humano transformar a natureza e, consequentemente, saciar as próprias necessidades. Então é o trabalho que faz com que o indivíduo demonstre ações, iniciativas, desenvolva habilidades e também promova a construção de relacionamentos com outras pessoas. Então, como podemos perceber, o trabalho não é importante apenas profissionalmente ou economicamente falando, mas também para promover a construção social e pessoal do indivíduo. E aí, finalmente, trataremos da relação entre trabalho e educação. Então, precisamos compreender como se deu essa relação. De acordo com Castro, essa relação entre trabalho e educação ficou mais próxima a partir da década de 60, devido ao surgimento da teoria do capital humano, fazendo com que a educação tivesse grande importância para o desenvolvimento econômico, porque ela potencializa o trabalho, qualificando a mão de obra. Então, a partir disso, muitos educadores ficavam divididos sobre qual tipo de escola queriam defender. Se iriam promover uma educação apenas com a formação geral, ou uma escola que eles consideravam dualista, tendo apenas o ensino geral sem a formação profissional, ou ainda uma escola única, juntando as duas formações. E além disso, quando a gente fala de teoria do capital humano, devemos levar em consideração que, de acordo com essa teoria, a educação ela torna as pessoas mais produtivas, aumenta seus salários e influencia o progresso econômico. Ou seja, por meio da educação, os indivíduos passariam a ter um melhor resultado no trabalho. E aí, consequentemente, teriam mais dinheiro, mais retorno financeiro, teriam mais produtividade e etc. Contudo, embora a relação entre trabalho e educação tenha ganhado mais destaque na década de 60, ela é bem mais antiga do que as pessoas imaginam. Saviani aponta que nas comunidades primitivas a educação coincidia totalmente com o fenômeno anteriormente descrito, que no caso é o trabalho. Os homens apropriavam-se coletivamente dos meios de produção da existência e, nesse processo, educavam-se e educavam as novas gerações. Prevalecia ali o modo de produção comunal, também chamado de comunismo primitivo. Não havia a divisão em classes. Tudo era feito em comum. Na unidade aglutinadora da tribo, dava-se a apropriação coletiva da terra, constituindo a propriedade tribal, na qual os homens produziam sua existência em comum e se educavam nesse mesmo processo. Então, no que concerne a esse trabalho comunal, é importante dizer que este é um modo de produção considerado pré-capitalista, onde o trabalho era dividido conforme gênero e idade dos integrantes do grupo. Não havia ali exploração dos integrantes. A relação de trabalho era baseada na colaboração com a distribuição igualitária dos resultados. E dessa forma, à medida que os indivíduos iam aprendendo alguma função, passavam a exercê-la naquele mesmo ambiente. Além disso, as pessoas que aprendiam também passavam a ensinar. Dessa forma, toda a comunidade ficava a par de suas funções e aprendia e trabalhava progressivamente. E voltando o conteúdo para os tempos atuais, devemos perguntar
Qual é o papel da escola nesse processo de relação entre trabalho e educação? Então, de acordo com o Ibani, num sistema social harmônico, orgânico e funcional, a escola funciona como modeladora do comportamento humano, através de técnicas específicas. A educação compete organizar o processo de aquisição de habilidades, atitudes e conhecimentos específicos úteis e necessários para que os indivíduos se integrem na máquina do sistema social global. Além disso, a escola exerce dois papéis fundamentais na sociedade. O primeiro é socializar e democratizar o acesso ao conhecimento. O segundo é promover a construção moral e ética dos estudantes. Esses dois papéis eles compõem a formação das pessoas conscientes, críticas, engajadas e com potencial de transformação de si mesmas e da sociedade. E o papel da escola na formação do cidadão é essencial para que haja o bom funcionamento da sociedade. De todo educador e de toda instituição de educação básica é esperada atenção especial a esse propósito social, ainda mais após a aprovação da Base Nacional Comum Curricular. Esse primeiro objetivo, que no caso é socializar e democratizar o acesso ao conhecimento, deve nortear cada etapa do processo de aprendizagem dos alunos. Passaremos agora às indicações de alguns filmes que devem ser assistidos para compreender um pouco mais esse processo de relação entre trabalho e educação. O primeiro filme a ser indicado chama-se Eu, Daniel Blake. O filme conta a história de Daniel Blake, que após sofrer um ataque cardíaco, é desaconselhado pelos médicos a voltar ao trabalho. Assim sendo, o personagem busca receber os benefícios concedidos pelo governo a todas as pessoas que se encontram na mesma situação que ele. Porém, ele esbarra na extrema burocracia instalada pelo governo, principalmente porque ele é o que chamamos de analfabeto digital. Em linhas gerais, o filme faz uma crítica à precarização dos serviços públicos, à perda de emprego e de direitos sociais na globalização. Por meio da história dos personagens, vemos que eles enfrentam graves problemas de sobrevivência, de trabalho e de atendimento em assistência social. A segunda indicação trata-se de um documentário chamado Estou Me Aguardando para Quando o Carnaval Chegar. Este documentário conta a história de um diretor de cinema que passa por Toritama, que é uma cidade localizada no agreste de Pernambuco. Estando lá, ele percebe que o lugar está mudado e está bem diferente daquilo que ele encontrou quando era criança. As fábricas substituíram a biblioteca, a orquestra e até mesmo as festas dos santos padroeiros. E o homem fica ainda mais intrigado ao saber que na véspera do carnaval, as pessoas elas vendem todos os seus bens para conseguir dinheiro para ir para a praia. O ponto forte do documentário é insinuar questionamentos. Primeiro, se os moradores de Toritama são forçados a vender bens para passar uma semana na praia, quem se apropria da renda? Por que não conseguem dar dinheiro? Segundo questionamento, a classe operária está diminuindo ou o capital está descentralizando a produção? Então essas outras questões nos fazem repensar a questão do trabalho, né, que é exercido, porque as pessoas trabalham tanto e mesmo assim não conseguem juntar dinheiro, não conseguem permanecer com seus bens, não conseguem viajar, não conseguem ter um momento de lazer sem ter que abrir mão de outras coisas. Enfim, um filme interessante, vale a pena assistir. O terceiro filme a ser indicado chama-se 2 Dias, Uma Noite. O filme conta a história de Sandra, uma mulher que perde seu emprego porque outros trabalhadores da fábrica preferiram receber um bônus ao invés de mantê-la na equipe. Ela descobre que alguns de seus colegas foram persuadidos a votar contra ela para que ela perdesse o emprego. A longa-metragem traz questões pertinentes ao mundo do trabalho e traz como pauta principal a característica de incentivo ao individualismo nas organizações por meio da competitividade, de modo que estes trabalhadores se veem impelidos a fazer o que for necessário para conservar seu emprego e garantir a sua subsistência. Contudo, essas ações deles acabam dificultando a luta por melhores condições de trabalho e até mesmo, em alguns casos, minimiza a empatia pelos colegas. Ou seja, o filme retrata que, em muitos casos, vale muito mais a pena garantir a própria subsistência do que ajudar o colega a continuar trabalhando, a continuar tendo boas condições de vida. Por fim, a última indicação trata-se do filme O Diabo Veste Prada. O filme conta a história de Andrea, uma jovem que conseguiu um emprego na mais importante revista de moda de Nova York. Ela passa a trabalhar como assistente de Miranda Presley, que é a principal executiva dessa revista. Apesar da chance que muitos sonhariam em conseguir, Andrea logo percebe que trabalhar com Miranda não é tão fácil quanto ela pensava.
Essa comédia é recheada de cenas picantes e engraçadas e levanta algumas questões muito interessantes. Afinal, Miranda é realmente uma líder diabólica ou uma mulher forte e temperamental, assumindo tarefas normalmente impostas a homens, e que neles não seriam vistas com tanta criticidade? E Andrea, até que ponto ela pode assumir determinados valores e comportamentos impostos pela sociedade sem distorcer sua personalidade? E realmente vale a pena tudo para conseguir um bom status profissional? Então, todos esses filmes apresentados aqui são muito importantes serem assistidos para compreender um pouco melhor essa relação que há entre o trabalho, entre a educação, entre o trabalho e o convívio social e entre outras coisas. Agradeço muito quem conseguiu chegar até aqui, quem conseguiu compreender um pouco o que eu quis passar. E nas próximas aulas falaremos um pouco mais sobre essa questão de relação do trabalho e educação, falando sobre a relação profissional, sobre a educação tecnicistas e entre outras coisas. Muito obrigado.